Marcos capítulo 8, versículo 22. Amém? Todos acharam? Amém. Versículo 22 diz assim: Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o... Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te o bendizemos, meu Pai, obrigado por mais um dia na tua casa, mais um dia onde temos a oportunidade de louvarmos a Ti, compreendermos as Tuas Escrituras, lermos as Tuas Escrituras. Senhor, tem a liberdade para falar em nosso meio, tem liberdade para curar, para sarar, para fazer milagres em nosso meio. Senhor, é bom estarmos contigo. Deus, fala conosco, porque precisamos sair daqui com uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de renovo sobre cada um. Deus, nós profetizamos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, podem se assentar. Queridos, essa é uma passagem que os irmãos já devem ter ouvido alguma vez. Eu já preguei uma vez sobre esse texto. E esse texto só se encontra no Evangelho segundo Marcos, amém? Então Marcos tem uma peculiaridade em Marcos. Marcos não foi uma testemunha ocular. Marcos não andou com Cristo, mas ele foi discípulo de Pedro. Então Marcos bebeu de uma fonte assim muito fidedigna, porque Pedro, esses irmãos sabem, que era um dos três mais íntimos de Jesus. Os três mais íntimos eram Pedro, Tiago e João. Então Marcos foi discípulo de Pedro. Então Marcos conseguiu, claro, inspirado por Deus, escrever coisas que pouquíssimos escreveram. Marcos foi, inclusive, o primeiro evangelho a ser escrito. Depois vem os demais, mas o primeiro evangelho escrito foi o de Marcos. Então, parece saltar aos nossos olhos como uma pessoa que não andou com Jesus foi o primeiro a escrever um dos evangelhos. Então, queridos, por que isso? Porque Marcos, ele andou com Pedro. Então, por exemplo, o Monte da Transfiguração. Quais os irmãos, quais as pessoas que estavam no Monte da Transfiguração? Pedro, Tiago e João. E claro que ali aparece também Moisés. Quem mais aparece? Elias aparece ali. Mas quem poderia escrever sobre o Monte da Transfiguração? Marcos podia. Marcos foi discípulo de Pedro e certamente Pedro comentou isso com Marcos. Então, queridos, o Evangelho de Cristo, segundo Marcos, tem uma peculiaridade muito grande. Marcos já aponta Jesus como servo, como homem. Muitos dos atributos, das atividades de Jesus fez como homem. Então, Jesus trabalhou muito nesta terra. Foi um grande homem de Deus. Claro que ele era Deus, mas ele jamais se aproveitou da sua deidade para que com isso ele não fosse, para que ele não passasse por dificuldades nem lutas na terra. Muito pelo contrário, Jesus deixou a sua deidade. Então, Filipenses capítulo 2 vai deixar bem claro que ele deixou a sua glória, né? Deixou a sua deidade para vir como homem, como servo. Então, Jesus venceu como homem. Amém, igreja? Como homem ele venceu, nós também vencemos, em nome de Jesus. Mas esse texto do versículo 22... Eu vou ler novamente o versículo 22 do capítulo 8 de Marcos. Marcos 8, 22 diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Que esse texto é marcante porque a Bíblia diz que Jesus chegou em Betsaida. Betsaida, queridos, é uma cidade natal de três apóstolos: André, Pedro e Filipe. Era uma cidade onde dela saíram três grandes homens de Deus, três apóstolos, homens que andaram com Jesus. Ou seja, essa cidade natal desses três homens, Betsaida, tinha uma proeminência, ou no mínimo uma fama, da onde saíram três grandes homens de Deus. Falar de Betsaida aos nossos olhos, quando lemos a Bíblia, e naquela época também, era trazer a lembrança: três apóstolos saíram desta terra. Imaginem como a fama daquela cidade não cresceu. Betsaida ficava ali ao norte da Galileia, quase passando para o lado oriental ali do Jordão, quase na atual Jordânia hoje. Então ali ficava Betsaida. E é interessante que todo esse momento em que três apóstolos nasceram nessa cidade de Betsaida. Entretanto, queridos, Betsaida é uma cidade exortada por Cristo de uma forma muito intensa. Mateus 11, versículo 20... Jesus fala o seguinte: olha, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, outras cidades. E Jesus chega a falar: olha, se
Sim, Tiro e Sidom. O Tiro e Sidom eram locais, cidades fora de Israel, ok? Mas no Líbano. E Jesus fala, se Tiro e Sidom tivessem ocorrido os milagres que aconteceram em Betsaida, Tiro e Sidom, a população iria se converter, ia se arrepender. Mas em Betsaida, tantos milagres aconteceram, mas ninguém se arrependeu. Ninguém mudou de vida. Claro que ninguém, eu estou extrapolando, mas pouquíssimos se arrependeram. E Jesus vai advertir de uma forma muito intensa, Betsaida, as pessoas que lá estavam, experimentaram e viram e contemplaram inúmeros milagres, mas não se arrependeram, não mudaram de vida, continuaram vivendo da mesma forma. Ou seja, Betsaida era essa cidade que tinha todo esse contexto. É importante os irmãos entenderem isso, para que nós possamos entender melhor a leitura logo em seguida. Então, Betsaida tinha esse estigma, ao mesmo tempo que 3 apóstolos saíram de lá. E Jesus vai falar isso em relação à sua própria cidade, onde ele crescera, quando ele fala de Nazaré. Não há profeta sem honra, senão na sua própria casa. Jesus fala de Nazaré, onde ele cresceu, ok? Mesma coisa, Betsaida. 3 apóstolos saem dali, e Jesus adverte aquela cidade como uma cidade de incrédulos. Pessoas que viram milagres, mas não mudaram de vida. Não se constrangeram com o que Cristo fez naquele local e naquelas pessoas. Ou seja, era uma cidade onde, na sua grande proporção, eram composta por pessoas incrédulas. Guarde isso, pessoas incrédulas em Betsaida, por mais que 3 apóstolos tivessem saído ali. E Jesus, versículo 22, então chegaram a Betsaida. Interessante, Betsaida no grego quer dizer casa do peixe. Casa do peixe. O peixe na Bíblia tem várias representações, né? Quando eu penso em peixe, eu já me lembro da multiplicação dos peixes, né? Eu já penso em milagres. Então, casa do peixe, já vem na minha mente milagre. Peixe é multiplicação. Peixe é o símbolo que os cristãos usaram no 1º e 2º século para identificarem que eles eram cristãos. Então, nas catacumbas de Roma, onde os cristãos se reuniam para fugir da perseguição, eles viviam, eles cultuavam, os cultos eram dentro dos sepulcros, nas catacumbas, ali eles faziam o culto. E o símbolo era um peixe. Peixe no grego quer dizer ictus. Ictus, aí de cada letrinha do grego ictus, os cristãos se identificaram. Cada letrinha, Jesus, Cristo, o Salvador. Então, ali, quando tinha o peixe, já sabia que aquele ictus representava isso. Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, queridos, o peixe tem uma representação enorme. A casa do peixe, a casa do milagre, que é Betsaida, na verdade, vivia uma tremenda incredulidade. Jesus está passando por ali. Continuamos agora o versículo 22. Então chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Que eles trouxeram, algumas pessoas trouxeram um cego ao encontro de Jesus. Se hoje eu estou aqui, queridos, é porque um dia me levaram à igreja. Porque um dia falaram de Jesus para mim. Se você está aqui, provavelmente alguém falou de Jesus, alguém o levou a uma igreja, ou talvez você tenha vindo realmente porque Deus o impulsionou a entrar numa igreja e você entrou. Mas o certo é que sempre tem um personagem, uma pessoa que nos leva, nos conduz a termos um encontro com Jesus. Na minha vida, já falei várias vezes, foi a minha esposa. Então, essa introdução, trouxeram também aquele cego, obviamente também o homem era cego. Eu não sei de nascença, ou se ele teve alguma debilidade, mas por ser cego, ele não conseguiria chegar até Cristo de uma forma mais rápida. E ali trouxeram aquele homem até Jesus. E a Bíblia diz que ele rogava que o tocasse. Ele clamava, Jesus, eu fico imaginando, Jesus, me toca, me toca. Me toca onde? Quero crer eu nos olhos, né? na minha vista. Sou cego. E ele ficava rogando para que Jesus o tocasse. Queridos, se nós lermos os capítulos anteriores, Jesus curou o surdo, Jesus curou o mudo, Jesus curou outros cegos, ou seja, e de várias formas diferentes. No capítulo 7, no versículo 31, depois se lê com calma, Jesus vai curar um surdo, colocando o dedo na orelha do surdo, o surdo começa a ouvir, ele coloca o dedo na língua do mudo e o mudo começa a falar. Ou seja, Jesus tem suas maneiras de curar, amém? Não adianta eu formatar Jesus para que ele haja de uma forma só. Jesus vai agir da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser, assim é Deus. Amém, meus amados? Glória a Deus.
Mas aqui está agora esse homem cego sendo levado até Jesus e rogando: Senhor, toca-me, toca em mim. Olha, eu fico imaginando: toca nos meus olhos, eu estou cego, eu não tenho vida, eu não consigo, muda a minha vida, muda a minha história. Eu fico conjecturando as palavras e o rogo daquele homem a Jesus. Olha o que diz o versículo 23. Jesus, tomando o cego pela... Interessante, queridos, que Jesus não vai nos olhos do cego, né? Porque quando ele pede toca-me, eu fico imaginando que era toca-me, toca na minha ferida. Toca como ele tocara no capítulo 7, versículo 31, que eu falei, que eu mencionei, tocou o ouvido do surdo e a língua do mudo. Mas é interessante que Jesus vai lá e toca na mão daquele homem. Ele pega aquele cego pela mão, queridos. É claro que aquele cego tinha dificuldade de andar, sem dúvida. Obviamente, a sua limitação deflagra isso, é óbvio. Mas é interessante o que Jesus está fazendo ao pegar aquele cego pela mão, queridos. Olha, graças a Deus, porque Jesus nos pegou pela mão, amém? Muito mais do que curar, Jesus nos pegou pela mão. E Ele nos conduz, Ele nos leva, Ele nos ensina, Ele nos leva até uma direção, Ele nos leva até um propósito. O propósito, queridos, que eu começo a entender aqui, muito mais do que a cura da cegueira daquele homem. Olha o que diz o versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da... Eu achei interessante isso, queridos, porque Jesus faz questão de tirar o cego de Betsaida. Jesus pega aquele cego e o tira de Betsaida, tira da aldeia. Betsaida era uma aldeiazinha pequenininha, e Jesus o tira dali. Em outras palavras, olha, o que eu vou fazer não será aqui. Em outras palavras, o que existe aqui pode fazer com que você não entenda, ou talvez você não creia no que eu vou operar na sua vida. O que existe aqui, e eu trazendo para os nossos dias de hoje, queridos, tem milagres que não adianta, você tem que sair dali. Você tem que parar de andar com aquelas pessoas. Você tem que parar de ouvir o que estão falando. Você tem que parar de ainda tender a estar naqueles lugares que não era para você estar mais. Aqueles ambientes que não são mais ambientes para você estar. E tem que sair da aldeia, tem que sair de Betsaida. Para que o milagre aconteça, querido, Jesus poderia ali mesmo colocar a mão nos olhos daquele cego, ele seria curado. Seria ou não seria? Seria. Mas não. Jesus, primeira coisa, olha, vem cá, pega pela mão, vamos sair da aldeia, vamos sair de Betsaida, vamos sair daqui. Eu vou começar a mostrar para você o que eu quero fazer na sua vida. Muito mais do que você voltar a enxergar. Eu não quero que você ande mais nesse ambiente. Eu não quero que você esteja mais com essas pessoas. Eu não quero mais que você ouça o que você está ouvindo. Eu quero que você saia daí. Ah, pastor, mas eu aguento. Não aguenta, queridos. Não aguenta. Amém? Vigia. Amém? A tentação, quando chega, se você acha, se você entende que você consegue vencer a tentação estando ali no ambiente, olha, me mostra na Bíblia quem conseguiu isso, porque a maioria saiu fora. Amém? Saiu do local, não tentou. A Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu. Então, muitas vezes estamos tentando a Deus, em vez de sair dali. E Deus é bem claro: sai da aldeia. Eu não sei como Deus está falando contigo, querido, mas tem situações que Deus fala: saia daí. Esse ambiente não é mais para você estar. Não é para você estar mais. Essas conversas, essas rodas, não é para você frequentar mais. Sai daí, sai da aldeia, sai de Betsaida. Amém, queridos? E aí eu começo a entender melhor a partir do momento que eu entendi a introdução dessa pregação, quando eu falei sobre o histórico de Betsaida. Uma cidade onde as pessoas eram incrédulas. As pessoas viram milagres, mas não mudaram de vida. O que adianta? Voltar a enxergar e continuar vivendo da mesma forma de sempre. Frequentando os mesmos lugares, fazendo os mesmos pecados. O que adianta? E Jesus é claro contra isso. Olha, pegou-o pela mão,
o trouxe para fora, ou melhor, tirou da cidade de Betsaida. Versículo 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e aplicando-lhe saliva aos olhos. Interessante isso, né, queridos? Jesus deu uma cusparada, né, uma cusparada nos olhos daquele cego. E talvez você me pergunte, eu também pergunto muitas vezes, qual o porquê, né, de ser um cuspe? Lembre-se, no capítulo anterior eu falei, dedo no ouvido do surdo, ele ouviu. Dedo na língua com saliva também houve aqui. No mudo, e o mudo voltou a falar. E agora o cego, uma cuspida também nos olhos daquele homem. Queridos, quem gosta de receber uma cuspida no rosto? Eu pergunto porque às vezes tem algum maluco que levanta a mão, né? Então, mas, queridos, certamente é muito incômodo, anti-higiênico e quase que uma afronta. Em algumas culturas é até sinal de guerra, de morte. Mas imagina, o que eu quero extrair disso tudo? O que eu extraio disso tudo, queridos, é que todo o processo de cura não é fácil. Todo o processo de mudança requer muita abnegação e renúncia. Muitos poderiam tomar uma cusparada daquela e sair fora, revoltados. Uma vida muitas vezes faz conosco. Amém? Eu estou falando, obviamente, estou falando de analogias, ok? Quantas vezes a vida já não cuspiu em você? Quantas vezes portas não se fecharam para você? E eram portas que eram necessárias serem fechadas para que você aprendesse e crescesse como homem, como pai, como mãe, como filho, como profissional. Em todo o processo de cura, em todo o processo onde Deus vai fazer com que o homem cresça espiritualmente, cresça emocionalmente, cresça em qualquer área, que todo o processo é duro. Você já nasce num processo muito intenso. E esse processo sempre é o desmamar, é difícil. O andar sozinho é difícil. Procurar sua profissão agora sem pai e mãe. É todo um processo de realmente, de que você consiga andar. Processos são difíceis. Amém, meus amados? E quando eu olho Jesus cuspindo no rosto desse homem, eu vejo isso, eu vejo um processo difícil. Eu vejo um processo de cura sendo operado ali. Primeiro Jesus o tira daquele local. Olha, tem que sair de Betsaida. O ambiente aqui não é para você estar mais. O que eu vou fazer na tua vida é para você nunca mais voltar nesse lugar. O que eu vou fazer contigo é para você nunca mais botar um copinho, um gole de álcool na boca. O que eu vou fazer contigo é para nunca mais você ir naquele lugar que você sabe o que acontece ali. Ou seja, tem que sair de Betsaida. Queridos, se você guardar isso no seu coração, nesta noite, você já ganhou o culto. Eu não sei onde Deus está falando para você sair dali. Sair daquele local, largar aquela coisa, aquela situação, eu não sei. Mas saia de Betsaida. Não brinque em Betsaida. Em Betsaida pode até acontecer milagre, mas se você não mudar de vida, não adianta nada. Não adianta nada. E Betsaida era isso, sinônimo de milagres, mas transformação nenhuma. As pessoas não se arrependiam, continuavam da mesma forma, mesmos pecados, mesma conduta, mesmo caráter, não mudavam em nada. E Jesus, primeiro milagre, na minha opinião, tomar aquele homem pela mão. Olha, vem cá. Eu fico imaginando, porque trouxeram, a Bíblia diz, trouxeram o cego até, ou seja, mais de uma pessoa trouxe aquele cego até Jesus. E ao mesmo tempo, eu fico imaginando Jesus tomando pela mão e tirando ele daquele meio, olha, vamos sair da cidade, vamos embora. Vamos. O que eu vou fazer em você não pode ser feito aqui. Queridos, Deus tem milagres para as nossas vidas, amém? Mas tem coisas que Deus quer fazer, e para que Deus faça, você precisa sair dali. Você precisa mudar de vida, você precisa mudar teu proceder. Você tem que mudar a sua mente, mudar o seu pensamento, tem que mudar a sua postura, tem que mudar as suas companhias, tem que mudar as suas amizades. Ah, por que Deus não faz? Porque você não muda nada.
Ah, por que eu não consigo um emprego melhor? Porque você não se aperfeiçoa. Ah, por que eu não... Queridos, no mundo nós passaríamos por aflições, amém? Mas tem de bom ânimo, Jesus venceu o mundo, nós venceremos, amém? Deus faria a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. Malaquias vai declarar isso, né? Deus vai fazer a diferença. Quem serve e quem não serve a Deus. Vai fazer diferença. Mas eu tenho a minha parte que tem que ser feita. E se a minha minha parte, é sair de Betsaida, saia. Pastor, o senhor está falando para eu sair de casa, acabar com o meu casamento. Não, está amarrado em nome de Jesus. Amém? Teu casamento fica. Lute pelo teu casamento. Ah, minha casa é Betsaida. Não é tua casa não, querido. Não vem com essa não. Ah, o pastor falou que a pregação é Betsaida. Eu pensei minha casa. Meu casamento, vou acabar. Está amarrado em nome de Jesus. Amém? Seu casamento é santo. Seu compromisso foi feito com Deus em primeiro lugar. Então lute pelo teu casamento, pela tua família. Talvez outros Betsaidas que estão atrapalhando o teu casamento. E são esses outros Betsaidas que você tem que jogar fora. Mas teu casamento é santo. Lute pela tua esposa, lute pelo teu marido, lute pelos seus filhos, em nome de Jesus, amém? E Jesus, tomando pela mão, louvou para fora da cidade, aplicando saliva aos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Depois Jesus cuspiu no rosto. Eu fico imaginando aquele homem cego, né? Ainda toma uma cusparada na cara. Jesus está brincando comigo, eu já nunca enxerguei. O senhor ainda cospe na minha cara, eu vou enxergar o quê? Né? Mas é óbvio que isso é uma analogia da vida, né, queridos? Eu vejo isso muito forte. Então, você está passando por dificuldades. E eu vejo isso muito, as pessoas se convertem, começam a andar com Cristo, e algumas coisas acontecem, outras não acontecem. E algumas pessoas falam: pastor, estava difícil, parece que piorou. Eu vejo isso aqui, cego tomando cuspe na cara. Mas o processo vale a pena. O final é proveitoso. O final vale a pena. O final você vai enxergar. O final Deus vai restaurar, vai mudar. Mas é necessário esse processo porque nos ensina muita coisa. E Jesus pergunta: vês alguma coisa? E aquele homem diz, versículo 24: este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo, andando. Ou seja, aquele homem não estava com a visão perfeita. Ele estava vendo os homens como árvore, ou seja, a sua visão, a sua cura não havia sido feita completamente. Ainda havia um déficit na sua visão. Mas, queridos, melhorou ou não melhorou? Melhorou ou não melhorou? Para quem não enxergava, ver vultos, vamos dizer assim, já não é uma melhora, não é? Amém ou não amém? Que nos dá glória pelos vultos que estão acontecendo, pelos pequenos sinais de melhora. Agradeça a Deus pelos pequenos sinais que estão acontecendo e você parece que só olha para o final, só quer a conclusão e despreza o processo. Melhorou, querido, dá glória a Deus. Hoje você estava assim: pastor, meu salário é muito baixo, meu salário. Mas antes você estava desempregado, camarada. Valoriza, dá glória a Deus pelo trabalho que você tem. Acomodado? Jamais. Procure, se esforce para ter algo melhor, mas agradeça o que você tem. Amém, meus amados? O que tu vês? Olha, eu estou vendo meio embaçado, mas estou vendo. Fico imaginando aquele homem dando aquele passo para voltar. Não sei se ele era de nascença ou não, mas ele começa a enxergar, talvez pela primeira vez na vida, alguma coisa, que sejam vultos, mas melhorou, cresceu, evoluiu. Queridos, agradeça a Deus por aquele pouco aos seus olhos que está acontecendo, mas está acontecendo. Está pingando, mas está pingando. Pior seria se não pingasse nada, mas está entrando. Amém, meus amados? Eu fico olhando esse homem assim. Outros poderiam olhar pelo copo vazio, né? Poxa, não curou. Pô, Jesus faz as coisas pela metade. Se é assim, eu prefiro nem entrar na igreja. Poxa, para que isso, né?
perdi tempo. Outros olham assim, outros olham como uma frustração, outros encaram como uma evolução, como Deus está operando. E como nós cremos na Bíblia, em Filipenses capítulo 1, versículo 5, diz que aquele que começou a obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Não existe obra incompleta para Cristo, Ele completa a obra. Obviamente não ficaria aquele homem com uma visão parcial. Obviamente Deus tem o melhor para você, querido. Dá valor ao pouco, ser fiel no pouco e sobre muito o... Amém. Tem pessoas que só querem ser fiéis no muito. Nunca terão muito, porque no pouco não são fiéis. E é assim que Deus vai provando, querido. Deus prova assim, Deus dá pouco. Como é que você administra isso? No pouquinho. Se você for um bom administrador no pouquinho, talvez Deus coloque um pouco mais para você administrar. Agora, se no pouco você murmura, se no pouco você se endivida todo, como Deus vai colocar o muito para você? Ser fiel no pouco e sobre o muito, Deus vai colocar você. Só que o pouco ninguém quer. Eu já quero chegar no final da fila. Mas no processo é assim, é degrau a degrau, amém? É pouco a pouco. É assim que Deus vai nos forjando e nos preparando. Amém, meus amados? Ah, pastor, mas eu não tive chance na vida, o Senhor teve, eu não tive. Pois bem, queridos, mude agora. Decida mudar agora. Não é tarde para ninguém, em nome de Jesus. Comece a estudar. Amém? Se você busca uma formação, se forme. Hoje em dia, queridos, na internet você encontra tudo. Antigamente você ficava mais prisioneiro de escolas mais padronizadas. Hoje você, no seu particular, você consegue avançar e muito. Então que Deus te abençoe, te dê força e coragem para você avançar. Deus vai te dar muito mais, em nome de Jesus. Amém? Amém ou não amém? Amém. Versículo 25. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos. Então, para aqui, queridos. Novamente Jesus vai lá e coloca as mãos nos olhos. Graças a Deus, agora não é uma nova cusparada, né? O cuspe, a sessão de cuspe acabou. Então, existe uma igreja no interior, eu já fui não vou me lembrar onde, que o nome da igreja era Cuspe de Jesus. Era o nome da igreja, né? É um nome bíblico. Jesus realmente cuspiu. O problema é se for uma doutrina isso, né? O problema é quando você pega um fato isolado e faz com que Jesus tenha que operar sempre daquela forma. E Jesus não operou sempre daquela forma. Muito pelo contrário, de várias formas. Amém? Jesus nos surpreende sempre, queridos. Amém? Dessa vez, por exemplo, na segunda etapa da cura, vamos dizer assim, não houve cuspe. Jesus apenas coloca as mãos nos olhos daquele homem. Mas o que me chama a atenção, queridos, é que Jesus não desiste de nós, amém? Não desiste de nós. Começou bem, continua. Deus vai completar essa obra. Deus vai completar. Uma porta se abriu, outras se abrirão. Creia nisso, em nome de Jesus. Uma se fechou, espere. Nós que não entendemos agora, compreenderemos depois. Tem coisas que Deus fecha para abrir coisas maiores lá na frente. O que me chama a atenção é que Jesus estava ali esperando aquele homem. Aquele homem foi verdadeiro, porque, não sei se você já passou por isso, mas tem pessoas que têm dificuldades tremendas de dizer não, né? Aí você vai no médico, como é que estão seus olhos? Visão, você não está muito bem. Ah, estou bem sim. Melhorou, não melhorou nada, mas você está com medo de falar ali que, poxa, não deu certo. Isso é usado, às vezes, muitas vezes, de forma cruel e quase que um constrangimento ilegal, às vezes de alguns pastores, púlpito. Traz a pessoa na frente, começa a orar, foi curado ou não foi? E a pessoa ali na frente de todo mundo, se ela falar que não foi curada, ela é incrédula. Né? Então, jogou tudo para cima da pessoa. Aí a pessoa aflita, ela fala, fui curada. E sai mancando, toda dolorida para casa. Já vi várias vezes, queridos, infelizmente, como já vi pessoas sendo curadas plenamente. Graças a Deus. Mas não compartilho de pastores que agem desta forma. Pela minha formação em direito, para mim, voz de prisão, constrangimento ilegal. Fiquei constrangido, isso é um constrangimento ilegal.
A pessoa fica constrangida e ela não consegue falar, olha, não, está doendo ainda. E pelo meio, por ela agora, o pastor simplesmente jogou o peso da responsabilidade dela. Foi curada? E se ela falar não, incrédula, endemoniada, sem fé, é fácil, né? Aí botou tudo, jogou toda a responsabilidade para ela. Quando na verdade, queridos, ninguém tem responsabilidade. Amém? Tudo é Cristo. Se não foi agora, vai ser amanhã. Se não for também, e daí? Se eu tenho que me alegrar, é pelo meu nome estar arrolado nos céus. Só existe festa nos céus quando um pecador se arrepende e aceita Jesus. Quando um paralítico anda, não tem festa no céu. Quando um cego volta a enxergar, não tem festa no céu. Festa no céu há quando um pecador se arrepende e aceita Jesus na vida. Festa no céu. Alegrai-vos porque vossos nomes estão arrolados nos céus. Se alegre. Isso não quer dizer que eu não creio em milagre, creio e já vi em números, e que aconteçam em números. Que cegos voltem a enxergar, que paralíticos voltem a andar. Mas, às vezes, estamos focados nos grandes milagres, né? E, queridos, os detalhes é que geralmente destrói as pessoas. As pequenas coisas são as que destroem as pessoas. E talvez o maior milagre seja aquele pequenininho que você está empurrando com a barriga e não quer mudar. E é isso que Deus quer tratar. Talvez esse seja o grande desafio da sua vida. Talvez seja o Betsaida aí que não quer sair do teu lado. Talvez seja você sair da onde você está e Deus está falando, mas por N situações você não consegue. Mas Jesus insiste e coloca novamente as mãos nos olhos daquele homem. Glória a Deus. Querido, se fosse necessário uma terceira vez, Jesus colocaria. Se fosse necessário uma quarta vez, Jesus colocaria sua mão também na mesma hora. Amém? A Bíblia nos ensina que, por mais que sejamos infiéis, Jesus permanece fiel em todo o tempo. Deus é bom, amém, igreja? Glória a Deus. Versículo 25 ainda. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo cura perfeita. Tudo pronto, sarado, curado, enxergando visão plena. O cego voltou a enxergar. Mas ele poderia ter desistido no meio do caminho? Poderia. Poderia ter murmurado? Poderia. Poderia ter recuado? Poderia. Mas ele creu também. Ele acreditou em Cristo. E Jesus foi lá e operou o milagre completo. Jesus não faz obra incompleta, amém, meu amado? Em nome de Jesus, permaneça que a tua obra completa vai acontecer. Quando vai ser, pastor? Quem quer ter a obra de Deus completa em sua vida, levanta a mão. Amém. Quando você morrer. É quando você morrer. Quando você morrer. Tá bom? Quem quer abreviar a morte aqui? Trazer mais para... Alguém quer? A gente pergunta, né? Outro dia, faz anos, né? Que foi que eu perguntei? Eu estava pregando sobre Jesus andando sobre as águas, e não que eu não creia que alguém possa andar sobre as águas. Se a Bíblia diz que um andou, para mim basta. Amém? Mas eu estava usando o andar sobre as águas como uma analogia de superar problemas, dificuldades. Aí quem já andou sobre as águas? O irmão falou, pum, levantou. Aí eu olhei assim, né? Eu não sei. Aí eu fiquei na minha aqui, depois fui conversar com ele. Aí eu vi que estava precisando de um tratamento. Mas, queridos, mas se Deus mandar você andar sobre as... Eu creio, queridos, você andará. Creia nisso. Amém? Colocará a mão sobre os enfermos e serão curados. Coisas mortíferas tomarão e não fará efeito. Eu creio nisso, eu creio nos milagres, eu creio nos dons de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Olha o versículo 20. Olha o versículo 20, queridos, porque ele é o corolário do versículo 22. Perdão, versículo 26, né? Ele é o fechamento do versículo 22. E mandou Jesus embora para... Mas olha o que diz finalzinho. Recomendando-lhe, não entres na aldeia, não volte para Betsaida, vai para casa, sai do boteco, vai para casa, sai do final do expediente, como é que fala? Vamos
Happy hour, sai de happy hour. Ah, meu chefe chegou, dane-se teu chefe. Tem tua chefou em casa, pô. Tem um chefão em casa. Não importa, queridos. Não importa. Mais vale a minha família, a minha casa, meu casamento, que qualquer outra coisa. E se realmente teu chefe for um homem com certo nível de caráter, ele vai dar valor a você. Tenha certeza disso. Se não, é porque não valia mesmo. Mas, queridos, olha, vai para casa, recomendação de Jesus para mim é ordem. Para mim eu leio assim, determinando-lhe, porque recomendação na Bíblia é ordem. Quando um pai recomenda algo para o filho, é um eufemismo, né? Eu estou amenizando aquela situação, porque na verdade é tudo uma ordem. Recomendo-lhe, no tribunal é assim, né? Existe determinação e recomendação. Aí sim, tem pesos diferentes. Mas biblicamente, queridos, recomendou é ordem. Vai para casa. Para de andar pela rua. Para de se abrir com pessoas que não é para você se abrir. Queridos, às vezes sou um pouco radical, mas no meu trabalho, as pessoas já até me conhecem, até as meninas que trabalham perto do meu lado, elas sabem que até para almoçar, eu não vou almoçar com mulher sozinho, não vou mesmo. Elas já falam assim, sei que o Gama não vai, tem que chamar alguém. Aí chama um amigo, eu vou mais um. Vamos. Por quê? Simples, queridos. A Bíblia me fala para fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Fuja. Ah, pastor, mas eu tenho uma reunião. Claro, pô, se teu chefe chamou para uma reunião, você vai, óbvio que você vai, queridos, por favor, tá bom? Saibam razoabilidade, né? Mas fugir da aparência do mal. Não tem nenhum mal para mim estar num restaurante, numa mesa, almoçando com uma outra mulher, uma amiga minha do trabalho. Para mim não tem problema nenhum. Mas para quem está de fora e me vê ali, Alexandre traiu a Luciana. Está traindo a Luciana. É fato, queridos. É fato. E a Bíblia fala para eu fugir da aparência do mal. Não é do mal, não. É da aparência. Se tem aparência, fuja. É o casal de namorado que vai namorar na escadaria do prédio. Que ele pode estar jogando baralho. Mas para mim, está fazendo coisa errada. Tem aparência do mal. Tem que ser em público. Tem que ser a luz bem clara. Holofote em cima. Amém? Fuja da aparência. Se tem aparência do mal, eu não estou falando para fugir do mal, não, porque isso é óbvio. Jesus está falando da aparência do mal. Então fuja dela. Amém, meus amados? Fuja de Betsaida. Está brincando com Betsaida? Está falando do seu casamento para uma mulher, dos seus problemas de conjugais para uma amiga sua? Está amarrado em nome de Jesus. E você, mulher, contando dos seus problemas conjugais para um homem, amigo do trabalho, está amarrado em nome de Jesus. Você acha que ele está te ouvindo porque ele é um grande conselheiro? E ela está te ouvindo porque ela gosta de te ouvir e vai te dar um conselho maravilhoso. Vai buscar conselho no seu pastor. Vai falar com um homem. Homem, conversa com um homem. Mulher, conversa com a mulher. Amém? Estou falando quase um culto de casais aqui, né, queridos? Mas não dê margem. Porque é assim que começa, queridos. O pecado não começa assim de uma hora para outra. Lembra de Arão? Quando Arão fez o bezerro de ouro? Arão, um grande fanfarrão, né? Arão chega, quando Moisés desce do monte, o que tu fizeste, Arão? Ah, não sei, quando eu vi tinha um bezerro de ouro. Pô, Arão, fala sério. Tu pegou o ouro, você botou no fogo, você fez, você formatou, teve uma arquitetura toda. Você planejou, Arão. É óbvio, o pecado não acontece de uma hora para outra. Acontece daquela primeira conversinha, aquela saída para almoçar, onde você começa a se abrir, começa a falar. Queridos, saia de Betsaida o mais rápido possível. Amém? Em nome de Jesus. Não tem como agradar, não tem como servir a dois senhores, porque há de aborrecer um em detrimento de outro. Saia, não ande assim. Ordem. E mandou Jesus. É interessante, né, queridos? Olha como começa o versículo 26, né? E mandou.
mandou Jesus embora para casa. Se já começa com o mandamento, tudo é consequência depois. Mandou, vai para casa. E recomendo-lhe, não entres na aldeia, não volta mais lá. Não tem mais interesse para você lá. Lá só tem coisa ruim para você, não procede, não é bom, não volte, dá vontade de voltar, dá. O pecado é bom? Claro que é bom, senão ele não o assediaria. O pecado seduz, é claro que ele é sedutor. É claro que vai, o que me atinge, talvez não atinja você, e o que o atinge, talvez não me atinge. Cada um sabe onde o calo aperta, então saia de Betsaida. Não ande mais lá, não converse mais lá, não esteja mais perto de lá. Vá para casa e não volte, não entre na aldeia. Que tem pessoas que são libertas, libertações, Deus liberta das drogas. Deus lhe faz uma libertação linda. Aí um mês depois quer pregar para os drogados. E tem gente que incentiva, né? Não, ele foi liberto, ele vai chegar com testemunho bom lá na boca de fumo. Meu Deus. Esse homem tem tudo para voltar e cair novamente. Vai pregar em outro lugar, meu irmão. Vai pregar para outra coisa. Não volta para Betsaida. E se voltar, tem que estar muito preparado. Muito preparado. Muito forjado. Muito discipulado, muito capacitado em Deus para voltar da onde Deus o tirou. Eu creio, queridos, que Deus também leva de volta pessoas da onde tirou, mas forjadas, preparadas, amadurecidas. Fora isso, sai. Foge de Betsaida. Não brinca com Betsaida. Não brinca com o pecado. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer te dar visão. Amém? Como Deus deu para esse homem. Mas, pastor, na sua opinião, qual o maior milagre? Foi quando Jesus pega aquele homem pelas mãos, pela mão. Meu irmãozinho, vem cá, com a mão, saia, você não pode estar aí. Para mim, o milagre foi aqui. Quando Jesus o pega pela mão e o tira de Betsaida. Por quê, pastor? Porque, queridos, que adianta voltar a enxergar e continuar com a vida podre? Que adianta voltar a enxergar e continuar com a vida podre? Eu quero enxergar, sem dúvida, mas eu quero ter o meu caráter transformado. Minha vida no altar de Deus, em comunhão com Cristo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Então abra o seu coração nesta noite. Amém? Só você sabe onde fica Betsaida. Às vezes tem Betsaidas que foram guardadas a 4 chaves, né? 20 chaves, engavetadas assim, em lugares que você escondeu e ninguém toca. E tem gavetas que precisam ser abertas, queridos. Para que haja cura, tem gavetas que precisam ser abertas. Você coloca lá debaixo do pano, para ninguém ver, ninguém saber. E para que haja cura, tem que confessar. Para que haja cura, tem que confessar. Então não sei onde é o seu Betsaida, não sei o que é, não sei, mas Deus sabe e você também sabe. Então é o dia de você colocar em oração esse propósito. Amém, queridos?